Salve, queridos otakus e nerds de todo o Brasil! Nesse vídeo, a gente vai continuar falando do tamanho de algumas criaturas do anime Naruto. Lembrando que aqui no canal já temos o vídeo parte 1, falando do tamanho dos sapos e dos bijus. E o vídeo parte 2, falando do tamanho das versões do Susanoo. Otakus, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar aquele big like de vocês, para dar aquela fortalecida no canal. E assista o vídeo até o final e veja quem é maior, o Shinsu Senju ou o Jubi. Então confiram aí. O Satori é uma criatura demoníaca semelhante a um pássaro que deve ter mais ou menos 16 metros de altura, já que é quase do tamanho do Gamabanta, que tem 17 metros. O Gamaken e o Gamahiro são os maiores sapos da obra, com os exatos 19 metros de altura, com tamanho comparável a de montanhas. Um pouco maior que isso tem as bestas com caudas que, de acordo com a nossa análise do vídeo anterior, tem aproximadamente 20 metros de altura. O humano de madeira de Hashirama, que por ter um corpo humanoide, é maior que os bijus em altura vertical e é um pouco menor do que o Susanoo perfeito. Então vamos considerar que esse golem tem mais ou menos 23 metros de altura. Com esse mesmo tamanho, talvez tenha o Choji com o jutsu múltiplo tamanho, em que seu tamanho é aumentado além da imaginação, e seu enorme corpo se torna uma montanha. Talvez o boneco do C4 do Deidara tenha um tamanho similar ao Choji. Como vocês podem ver, ele é muito maior que árvores. Seu tamanho até assustou o Sasuke. Maior que isso, tem um Susanoo perfeito que, de acordo com o Databook, seu tamanho se impõe acima de montanhas. E com base na análise do vídeo anterior do canal, ele tem mais ou menos 25 metros de altura. Provavelmente a estátua Gedomazo deve ter um tamanho similar ao Susanoo perfeito. Ele também é bem maior que um biju e bem maior que o Choji em sua forma colossal. Em uma cena do mangá e do anime, mesmo a estátua tendo apenas menos da metade do corpo para fora do solo, ela era ainda muito maior que o Sanbi. Nessa cena a gente pode ver uma boa diferença de tamanho entre a estátua e o Hashibi, que é um dos maiores bijus. Como vocês podem ver, esses grandões têm características humanas, que têm mais altura vertical, como por exemplo a Gedomazo, o Susanoo, o golem de madeira, o boneco de argila do Deidara, o Choji. Eles são maiores, obviamente, por ter mais altura vertical. E para se igualar a esses grandões, a Kyuubi e algumas criaturas teriam que ficar sobre duas patas. Outro grandão com essa mesma faixa de tamanho de 25 metros tem o avatar de Buda do Ashura e do Zetsu Espiral, que tem um tamanho similar ao Susanoo perfeito. Apesar de ser uma lesma gigante, de acordo com o Databook, o Katsuyu é apenas uma parte do seu real corpo, o que indica que seu real tamanho é extremamente grande. Aqui vamos considerar que ela tem 28 metros de comprimento, e com esse tamanho talvez as centopeias gigantes do Rinnegan. Elas são criaturas de comprimento médio. O arsenal que a estátua do Ashura carrega em suas costas é um pouco mais de 2 vezes maior que a estátua. Vamos considerar que o Buda completo, incluindo o arsenal, tem mais ou menos 65 metros de altura. Em comprimento, talvez tenha as jiboias do Orochimaru que apareceram na invasão de Konoha no Naruto clássico. O Aoda é certamente maior que essas jiboias. Vamos considerar que essa cobra gigante tenha 75 metros de comprimento. O Manda é o chefe das cobras e é a maior cobra do mundo shinobi. Ele é tão grande que poderia dar 3 voltas no corpo de Katsuyu facilmente, e com sua enorme boca poderia engolir o Gamabanta ou a lesma gigante.
Essa serpente talvez tenha mais ou menos 80 metros de comprimento. Maior que o Manda tem a serpente de 8 cabeças e 8 caudas do Orochimaru. Essa é a grande serpente que, de acordo com o Databook, supera a grande serpente Manda. Mas como já estou cansado de falar nos vídeos do canal, o Kishimoto é muito inconsistente com o tamanho das criaturas grandes. Isso porque essa serpente era apenas um pouco maior que o Susanoo completo com a armadura de Itachi. E esse Susanoo ainda poderia ficar muito maior. Então o tamanho dessa cobra está muito mal representado. Mas se o Kishimoto falou que o Yamata é maior que o Manda, infelizmente a gente tem que aceitar que ela é maior que o Manda. Se o Kishimoto desenhasse o Yamata e o Manda lado a lado, com certeza ele faria o Yamata maior. É como o nosso amigo Everton Santos comentou. Kishimoto simplesmente falou foda-se os tamanhos, só sei que eles são grandes. Mas todas essas criaturas que eu já mostrei até agora são pequenas comparado à estátua de madeira de Hashirama. Esse avatar com imagem de Buda, de acordo com o Databook, é do tamanho de montanhas. Esse avatar é tão grande que em cima de sua cabeça fica o mano de madeira gigante de Hashirama. Até o Buda do Zetsu Espiral e do Ashura nem se comparam a essa estátua em tamanho. Ela pode pegar a Kyuubi na mão facilmente. De longe ou em média distância, é impossível enxergar o Hashirama em cima da estátua, de tão grande que é esse Buda. Para muitos otakus, esse avatar tem mais ou menos 1 km de altura. Até faria sentido se esse golem tivesse mais de 100 metros de altura. Mas aqui na nossa análise, ele tem mais ou menos 23 metros de altura, como vocês viram antes. Uma coisa é certa, é impossível de saber o tamanho preciso dessa estátua, a não ser que o Kishimoto revele o seu tamanho. Vejam bem, otakus, se esse golem ficar de pé, ele fica quase do tamanho da cabeça da estátua. Só a cabeça da estátua deve ter mais ou menos 30 metros. A gente só precisa saber quantas vezes esse avatar é maior que esse golem para a gente ter um número mais coerente possível. Então esse avatar deve ter mais ou menos 9 vezes o tamanho desse golem de madeira. Então vamos considerar que esse Buda tem mais ou menos 210 metros de altura. Nessa cena, tanto no anime quanto no mangá, o tamanho dessa Kyuubi revestida com Susanoo está muito exagerado comparado à estátua. Logicamente, esse tamanho não pode ser válido. E contando com o arsenal em suas costas, que é um pouco mais de 2 vezes o tamanho da estátua, podemos dizer que a estátua completa, incluindo o arsenal, tem mais ou menos 450 metros de altura. O Jubi talvez tenha um tamanho semelhante ao Buda de madeira ou até um pouco maior que isso. Na primeira forma do Jubi, ele tinha tamanho suficiente para engolir o Hashibi. A mão dele é tão grande que poderia segurar qualquer biju ou até mesmo o Susanoo perfeito na mão, como a estátua de madeira fez com a Kyuubi. Na terceira forma, mesmo após produzir inúmeras réplicas de si mesmo a partir de seu corpo principal, ele ainda continuava gigantesco, e a maioria dessas réplicas são do tamanho de bijus. O Aoda rastejando sobre o corpo do 10 Caudas é como se ele estivesse em cima de uma montanha de tão grande que é. No anime, o único grandão que realmente temos certeza que se iguala a esse grandão em altura é o Susanoo perfeito de Hagoromo. Talvez a estátua de madeira de Hashirama tenha um tamanho equivalente a esses dois, sem contar com o arsenal em suas costas. Então vamos considerar que o Jubi também tem o mesmo tamanho do Shinsu Senju, sem o arsenal, com mais ou menos 210 metros de altura. Otakus, esse foi o vídeo do canal e eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu realmente quero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acharam, o que vocês não gostaram, o que faltou. Isso é um feedback que me faz melhorar a cada dia mais a qualidade dos meus vídeos. E lembrando que o tamanho de todos os grandões que eu falei até agora foram baseados pelo tamanho dos sapos que foram revelados pelo Databook. Sem essas informações eu diria de cara que o Gamabanta teria mais ou menos 100 metros de altura.
e consequentemente todos esses grandões teriam mais tamanho. Então espero que vocês tenham gostado. Então falou, é nóis e tchau, tchau.